Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com vocês. Quão bom é estarmos aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor. Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Gálatas 5, a partir do verso 16. É um texto bem conhecido, né? Mas é bom a gente estar sempre relembrando ele para a gente não fazer o que Paulo aconselha. Gálatas 5, a partir do verso 16. A vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Será que estamos tendo paciência? Amabilidade, bondade, fidelidade. Os homens, as esposas estão sendo fiéis aos seus maridos. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, a vida pelo Espírito ela é individual. Ela não depende do meu pai, ela depende de cada um de nós. A gente tem que viver pelo Espírito individualmente, porque a salvação é individual. Quando a gente aceitou Jesus, a gente morreu para nós mesmos, né? A gente morreu para a nossa natureza humana e nascermos de novo. Não é fácil. A gente estamos na Babilônia, mas o Espírito Santo ele está nos auxiliando. Então, nós temos alguém que nos auxilia, que está do nosso lado o tempo todo. Mas Ele quer que vivemos pelo Espírito, para a gente agradar o Senhor. Então, que venhamos ter uma vida que agrada a Deus. Né? Às vezes, a gente prefere fazer o que a nossa carne quer. No domingo é o estudo da EBD, eu prefiro dormir, que é mais aconchegante. Minha natureza humana quer que eu faça isso. Mas o meu espírito quer com que eu esteja ali estudando. A mesma coisa agora. Nossa carne queria que a gente ficasse assistindo um jogo, né, no final da tarde. Mas o nosso espírito precisa que estejamos aqui. E na célula a gente estudou sobre a busca pela sabedoria. A Francivalda até comentou que a gente tem que ir todo o tempo lá e buscar. Porque a gente tem que nos encher. E o que está mais forte é que vai vencer nessa luta, né, que ele fala. Que a luta pelo espírito, eles lutam. E as vontades são contrárias. Então, o que a gente está agradando hoje? E o que está mais forte hoje em nossa vida? Será que é só minha vontade? Na oração, na segunda ou na sexta, eu prefiro assistir a novela do que estar com os irmãos orando? Ou eu prefiro estar no WhatsApp? Enfim, que venhamos nos analisarmos. Né? Porque a gente sempre fala cheios do Espírito Santo, mas a gente não sabe, cheio de quê? De amor. Às vezes a gente não ama o nosso irmão, só ora por nós mesmos. Não amamos o próximo que está do nosso lado. Alegria, às vezes estamos com a cara tão emburrados, com raiva, porque não aconteceu do nosso jeito. Paz, paciência, né? Somos muito estressados. Bondade, fidelidade. Então, que venhamos ser cheios do Espírito Santo, né? Como Paulo nos adverte. Ele não fala, ele nos adverte. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome e cultuar o Teu santo nome. Deus, diminui
de nós mesmos, diminui o nosso ego, que venhamos nos encher de Ti, Deus. Se encher de todas essas coisas maravilhosas que Paulo disse para a gente. Sendo usado por Ti, Deus. Fala aos nossos corações essa noite. Abençoa a vida do pregador que vai trazer a palavra. Esteja com cada um que está aqui presente, Deus. Auxilia em suas vidas cotidianamente. Não deixe que eles venham praticar a sua natureza humana. Fazer com que as coisas do ego venham a prevalecer. Mas sim as coisas do Espírito, Deus. Diminui, Senhor, as nossas vontades diariamente. Nos perdoa que nós erramos constantemente. Abençoe cada família, cada lar, esteja com cada um. E assim eu te peço, abençoe aqueles que estão enfermos, vai curando, Senhor, o Senhor sabe, seja a cura espiritual ou a cura física. Vai colocando a mão, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, engrandecer ao seu nome. Amém. Boa noite, queridos. Te convido a ficar de pé para louvarmos o nosso Senhor, a Ele que morreu por nós ali na cruz. Sem Ele, nós não somos nada. Amém? Então vamos louvar o Senhor com alegria. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, da graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Aplaude ao Senhor, glorifique a Ele. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Renova-me, Senhor. Nos renova. Nos molda. Se for preciso, quebre e faça tudo de novo. Se estivermos fazendo só a natureza humana, Pai, quebra, Senhor. Que venhamos estar cheios, um vaso lindo, cheio do Espírito Santo de Deus, para abençoar outras pessoas. Que a nossa alma seja cheia desse Espírito. Nos renova, Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Deus. Necessitamos de ti, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Deus, Jesus. Santo é o teu nome. Amém.
Agora é o momento da oferta, de nós estarmos ofertando com alegria, com amor, paz no coração. Se estiver com raiva do seu irmão, perdoe ele. Que você venha ofertar com alegria. Vamos lá. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Amém. Podemos assentar. Chamar aqui o nosso pregador. Enquanto isso, a gente vai estar orando pelas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar, Deus, as ofertas. Aquelas pessoas que não deram e aquelas pessoas que deram, Pai. Que venham servir, Pai, de mantimento para a Tua igreja e abençoar toda ela, Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero colocar a vida do pastor Júnior em Tuas mãos. Esteja abençoando seu coração, sua vida, sua alma, seu ministério pastoral, Deus. Guarde sua família, Deus, que está em casa. Proteja, Senhor, a sua mente, Deus. Que essa palavra venha enraizar em nosso coração e que venhamos praticá-la. Que venhamos aprender, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amados, boa noite. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, para exaltar sempre, né? A gente tem declaramos todos os dias que a gente vivemos dias difíceis, né?
a ligar. A gente tem vivido dias difíceis, né? Eu tenho dado uma lida, né, de forma superficial, do texto de Isaías lá em 42, sobre não esmagar a cana quebrada, porque eu quero entender o que Deus quer falar ali, né? Que às vezes a gente usa aquele texto fora do contexto e para justificar muitas coisas nossas. Eu tenho lido, ainda não consegui, ainda não comecei a fazer o estudo, e então vamos lá. Nós vamos... O computador deu um problema aqui, toda vez esse computador dá um problema, né? Toda vez minha pregação parece que o computador está dizendo, hoje não vai pregar, que não é possível. Mas tudo bem, nós vamos para o Salmo 90, né? Salmo 90. Aí ele diz assim, Senhor, Salmos 90, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos nosso coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias. Quantos nos tens afligido por tantos anos? Quantos suportamos a adversidade? Aos teus servos aparecem as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, nós engrandecemos, louvamos e clamamos ao Senhor, Deus. Que os nossos corações estejam prostrados aos teus pés, que a gente venha ter um coração sensível, porque às vezes a dificuldade, a adversidade endurece o nosso coração e nos afasta do Senhor, e assim nos impede de usufruirmos da comunhão e da intimidade com o Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui no Salmo 90, o computador toda vez me deixa na mão, né? Mas a gente aprendeu algumas técnicas no seminário que nos ajuda a nós meditarmos na palavra de Deus, principalmente quando nós não temos o texto. E isso é ensinado que a gente, mesmo não tendo, se faltar energia, mas tiver uma vela, e não tiver o texto ali, como usar o texto, a gente pode e tem condição de pregar. Então a gente entende aqui que o Salmo 90 é um salmo de quem? De Moisés. Certo?
A gente entende aqui que esse salmo foi escrito na época que Moisés estava onde? No deserto. A gente entende que Moisés estava em crise. A gente entende também que Moisés passava por um momento difícil junto com o povo de Israel. Então, logo ele escreve, logo ele contempla, logo Deus se revela a Moisés, mostrando a ele a sua eternidade. Certo? Então, a gente vê aqui nesse texto a eternidade de Deus e a fragilidade do homem. E nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? Podemos dizer que se a gente se levar... Hoje eu estava passando um filme, estava passando na Globo, o nome do filme é A Múmia. E o filme foi filmado basicamente ali para o lado do Oriente Médio, ali, né? Ali em Mesopotâmia. E a gente olha aquele desertão todinho, os caras andando de cavalo lá no deserto. Olha, eu acho que eu não tenho nem vontade de conhecer o deserto, porque pensa, negócio de doido é viver no deserto, certo? Então, Moisés estava vivendo esse tempo junto com o povo de Israel, depois de ter sofrido tanto lá no Egito, agora está aqui no deserto, diante de uma situação que para ele também era difícil. Às vezes a gente olha Moisés, oh, Moisés, o cara de Deus, o homem de Deus, o todo-poderoso, o super-homem. Pelo contrário, Moisés tinha as mesmas frustrações que nós temos, as mesmas angústias que nós temos, as mesmas ansiedades que nós temos, as mesmas aflições que nós temos, os pensamentos, se sentindo pequeno diante das dificuldades que ele viveu. Aí a gente chega assim, olha Moisés e diz, oh, Moisés é que é o cara. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que olhar Cristo, seja no Velho ou seja no Novo Testamento, porque o homem, ele é sempre homem, ou seja, o homem sempre vai ser frágil, o homem sempre vai ter dificuldade, o homem sempre vai ter crise, aquilo como nós chamamos de crise existencial. E aqui Moisés se deparou com uma situação e Deus se revela a ele como um Deus eterno, certo? Lá, quando Deus chama Moisés, Deus se revela a Moisés como eu sou, certo? Aqui Deus está se mostrando, se revelando a Moisés como o Deus eterno, e ele diz assim, ó, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O computador abriu aqui. Quem pode me ajudar a achar aqui a mensagem? Vê aqui já. Aí bota aí a eternidade de Deus, que vai aparecer. Não está nem... Então, o que acontece? E aqui Deus está mostrando isso a Moisés. E aqui Deus está chamando a atenção de Moisés. E aqui Deus está mostrando para Moisés que Deus não é simplesmente um deusinho que ele aparece hoje e some amanhã. Mas Deus está mostrando para Moisés que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, que tudo está de acordo com a sua vontade, apesar do homem ser caído, apesar do homem de suas decisões, mas a eternidade de Deus, Moisés está contemplando aqui, a soberania de Deus, Moisés está contemplando aqui. E quem que deu isso para Moisés? Foi Moisés? Não, foi Deus. Nós aprendemos que tudo que nos dá é Deus. Às vezes, eu vou jejuar, às vezes, eu vou orar, às vezes, eu vou fazer uma campanha, então Deus vai me dar porque eu estou buscando. Deus vai me dar porque eu estou correndo atrás. Não quer dizer que a gente não tenha que buscar, não quer dizer que a gente não tenha a nossa responsabilidade, mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Um ser supremo e todo-poderoso faz um homem limitado, como Moisés, viver a eternidade. E às vezes nós agimos, pensamos e cremos como Moisés. A gente não consegue ver o Deus como o Todo-Poderoso ou Deus como o Eterno. A gente começa a viver a vida humana, a vida natural. Eu vou dar um exemplo de a gente viver a eternidade de Deus, quando nós estamos orando. A oração, ela nos tira do âmbito físico e nos coloca para viver a eternidade. E aqui,
Deus justamente se revela para Moisés, para que Moisés contemple esse Deus eterno. Ele diz assim, ó, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés, ele estava contemplando algo que era natural para ele. O que era o natural para ele? Os montes. Nós sabemos que no deserto, nós sabemos que naquela área tem muitos montes, né? Então Moisés estava contemplando algo que era natural para ele. E Deus estava falando para Moisés, usando essa figura dos montes, para mostrar a sua eternidade. Porque para o judeu, a questão do monte é algo muito forte. Não é como o judeu não vê essa questão do monte como a gente vê. A mente judaica, assim como a mente de Moisés, ao contemplar os montes, não é como a gente contempla. Mas Deus estava ensinando isso a Moisés, usando essa figura, usando dos montes, para que Moisés viesse entender a mensagem que Deus queria mostrar para ele, a mensagem que Deus queria dar para ele. Hoje é diferente? Hoje não é diferente. Apesar da gente ter a Bíblia já escrita, apesar da gente Deus ter usado homens como Moisés, inspirado por ele, para escrever a Bíblia, mas hoje Deus, ele nos ensina de acordo com a nosso pensamento, com o nosso caminhar, para que a gente possa entender a sua mensagem. O que significa isso? Nós não vamos pensar como Moisés pensou, nós não vamos ver como Moisés viu, certo? Mas ao estarmos estudando, a gente consegue entender um pouco da mente do autor sagrado, e a gente precisa trazer isso para os dias de hoje. Qual é o deserto que nós estamos vivendo, e aonde nós estamos vivendo, e quando nós estamos vivendo, o horário, se é de manhã, se é de tarde, certo? E a gente está conseguindo contemplar Deus como Deus eterno? Às vezes não. Quer ver um exemplo? Eu oro hoje e quero a resposta ontem. Eu não estou conseguindo ver a eternidade de Deus. Eu oro hoje e quero a resposta daqui a 5 minutos, ou que daqui a 5 segundos. Eu oro hoje e quero a resposta amanhã. Porque nós não estamos conseguindo contemplar Deus como Deus eterno. Quando nós contemplamos Deus como um Deus eterno, a gente consegue descansar nele. Por que a gente consegue descansar nele? Porque a gente vai saber, entender, aprender e conseguir viver, certo? Que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus, ele nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio, nada foge do seu olhar. A Bíblia diz que Deus contempla os maus e os bons, ele se inclina para ver o que está acontecendo embaixo na terra. Deus não tem começo nem fim, né? Tem lá no Apocalipse, diz que Deus é o alfa e o ômega, né? Ou seja, o princípio e o fim. Mas Deus não tem princípio nem fim, ele é eterno. Deus não foi criado por ninguém, né? Ninguém chegou e disse, eu vou criar Deus. E Deus estava buscando isso em Moisés, Deus estava direcionando isso a Moisés, Deus estava trabalhando isso no coração de Moisés, para que Moisés viesse ter essa percepção da eternidade de Deus. E não foi algo simplesmente que Moisés quis, Deus quis dar a ele. Mas quantas vezes Deus quer nos dar isso? Quantas vezes Deus quer nos dar a sua revelação e a gente não consegue ver, porque a gente não para? Às vezes a gente está na dificuldade, mas não consegue contemplar isso diante de Deus. Moisés precisava refletir sobre isso, Moisés precisava aprender sobre isso, Moisés precisava ter isso no seu coração para que ele viesse, certo? Caminhar o seu caminho e levar aquele povo. Gente, não foi fácil para Moisés. Se às vezes você tem 5 pessoas numa célula, você fica com a cabeça, você perde até os cabelos, né? Imagine você direcionar mais de 2 milhões de pessoas, num deserto pegando sol doido, à noite pegando frio, gente reclama daqui, gente reclama dali, eu quero isso, eu quero o outro, não sei quem mexeu comigo, não sei quem tirou isso de mim. Já pensou? Um homem desse, fraquinho, que nós vamos ver o próximo ponto, falando da fragilidade do homem. Então a gente precisa descobrir, né, que a adoração a Deus, em relação à sua eternidade, ela vem pelo próprio Deus que nos dá.
E nós esquecemos de Deus como um ser eterno, como um Deus todo-poderoso, como um ser que não foi criado por ninguém. E Moisés não foi diferente da gente, vamos lembrar isso. A gente olha para Moisés, a gente olha para Pedro, a gente olha para Paulo. Ah, Paulo! Quem foi Paulo? Paulo foi um homem escolhido por Deus para uma determinada tarefa. Mas Paulo não era diferente da gente. O foco é Cristo. Quem faz é Cristo, quem nos direciona é Cristo. Então a eternidade de Deus, Deus justamente quer ensinar aqui para Moisés. Deus justamente quer que Moisés contemple isso. E o nosso coração tão pequenininho não consegue ver isso. Nosso coração tão pequenininho não consegue contemplar isso. Ou seja, Deus quer nos dar, mas às vezes a gente não quer ver, certo? E Moisés aqui estava vivendo um momento difícil. Então Deus chama Moisés a atenção. Deus quer gerar no coração de Moisés a percepção de ter o Deus como o Deus eterno e todo-poderoso. O que a gente aprende aqui? Que nós devemos descobrir em nosso coração uma verdadeira adoração extraordinária, que Deus é um ser eterno, que está além da nossa compreensão, mas que nos faz ter um relacionamento com Ele. Não só, na questão da referência de falar que Deus é fiel, que Deus é amor. Não, pelo contrário. Mas de ter no nosso coração essa convicção e ver Cristo. Cristo, Ele é a eternidade revelada de Deus. E nós somos hoje, vamos dizer assim, não é que a gente seja melhor que Moisés, mas nós somos bem-aventurados, porque nós olhamos o que Moisés não olhou. Nós olhamos Cristo, a eternidade de Deus. E a gente entende aqui sobre a fragilidade do homem, versículo 3 a 6, que ele diz assim, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então a gente aprende aqui que Deus agora quer chamar a atenção de Moisés sobre a fragilidade do homem. Deus quer que Moisés venha ver quem ele é diante dele. Deus quer que Moisés aprenda quem ele é, que ele é um ser frágil, que ele é um homem que sem Deus ele não é nada. Nasce hoje e morre amanhã. Veio do pó e ao pó retornará. Então Moisés também está sendo chamado a atenção. Moisés, Deus está dizendo para Moisés, olha quem tu é. Tu é um ser frágil, tu depende de mim, sem mim tu não pode viver. O salmista, ele contempla a eternidade de Deus e começa a contemplar a ele mesmo. Pois nós precisamos contemplar o nosso coração. Pois nós precisamos contemplar quem nós somos diante de Deus. Às vezes nós somos muito arrogantes, às vezes nós somos muito prepotentes, às vezes a gente acha mais do que Deus, às vezes, e a gente não consegue olhar quem nós somos. Nós somos pessoas frágeis. Mas queremos ser tão fortes, queremos ser tão independentes, queremos ser tão super-homens, e assim perdemos a bênção de Deus. Mas o salmista, ele nos ensina aqui, o salmista, ele nos mostra, para que a gente venha ver quem nós somos, e a necessidade que nós temos de Deus, e que sem Deus não podemos fazer nada, e que sem Deus nós não podemos nem nascer e nem morrer. Porque quem faz nascer é Deus, quem faz morrer é Deus. O diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém. Isso foi uma questão teológica que muita gente fala porque não sabe. O diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém. Só quem dá e quem tira a vida é Deus. Ele é o dono da vida. Certo? O diabo pode destruir, pode trazer problema, pode fazer confusão, mas tirar a vida de alguém não. Quem tira a vida e quem dá a vida é Deus. Então aqui é justamente isso que Deus quer mostrar para Moisés, certo? Ele entra em crise, ao ver isso, ao contemplar a grandiosidade de Deus, ao contemplar a eternidade de Deus, ele começa a se questionar, ele começa a se perguntar, ele começa a buscar algum referencial de que Deus estava mostrando isso para ele, ele começa a ver aonde ele estava, quem ele era, porque ele via toda aquela multidão, ele tinha que levar para algum lugar, ele confiava talvez no braço forte dele,
né, malhador lá na academia, então ele era forte, ele ia levar. Não, senhor. O homem é frágil e precisa de Deus. O homem sem Deus nada é. O homem sem Deus, ele não consegue nem contemplar quem ele é. Por isso que o homem é cheio de prepotência, de soberba, de orgulho. Porque não consegue contemplar a eternidade de Deus, logo ele não consegue contemplar quem ele realmente é. E por isso perde a bênção de Deus, e por isso que a gente vê o mundo precisando de Deus, a gente vê o mundo precisando, caminhando sem Deus. Porque, infelizmente, está distante de Deus. A gente também aprende lá em Tiago, né, que Deus resiste aos soberbas, mas dá graças aos humildes. Essa palavra, Deus resiste aos soberbas, né, é como se alguém colocasse a mão no teu peito assim, ó, ou Deus colocasse a mão no teu peito assim, ó, e dissesse assim: bora, caminha. E a mão de Deus está lá no meu peito, está lá no teu peito. E você está tentando caminhar e não sai do lugar. Você faz isso assim, ó, mas não sai do lugar. Isso é resistir ao soberbo. Deus não permite que você saia do lugar. O próprio Deus não permite. Não é o diabo, não. É Deus que não permite. Por causa da arrogância, da prepotência e da soberba do nosso coração. Logo, somos homens frágeis, que sem Deus nada somos. O que a gente aprende aqui? Deus agora nos dá a percepção de descobrirmos quem nós somos para que sejamos humildes, como assim Cristo nos ensinou. O salmista aprende da sua fragilidade, o qual é o oposto da eternidade de Deus. Só em Cristo podemos ver o quão somos frágeis. E o que a gente aprende também aqui? A gente aprende a real situação da dívida que nós temos diante de Deus. A real situação da dívida que nós temos diante de Deus. Versículos 7 a 11 ele diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Então a gente aprende aqui a dívida que nós temos diante de Deus. Lembramos que o versículo que nós lemos, 3 a 6, ele fala da fragilidade do homem. Ele não fala do pecado do homem, ele fala da fragilidade. Aqui não, ele fala do homem pecador. Lá ele fala do homem frágil, como natureza, né, como caído. E aqui ele fala do pecado do homem, ou seja, o homem diante de Deus precisando de remissão, precisando de perdão de pecado, precisando de restauração, precisando de ter um novo coração, precisando de ser um novo homem, precisando de ser uma nova criatura. Então o homem aqui tem uma dívida diante de Deus. Moisés estava aprendendo isso com Deus, né? Ele não simplesmente estava aprendendo sobre a brevidade da vida, mas estava aprendendo que ele é diante de Deus um pecador, que ele é diante de Deus, que ele tem uma dívida diante de Deus, e ele está debaixo da ira de Deus. Nós não estamos debaixo simplesmente do poder de Satanás, nós estamos debaixo do poder do pecado, certo? Que nos aprisiona, e Satanás usa isso para estar nos maltratando, para estar nos dando a porrada ali, para estar nos fazendo a gente sofrer. Mas nós estamos debaixo da ira de Deus. A nossa dívida não é com Satanás, a nossa dívida é com Deus. O homem que pecou e errou diante de Deus, se ele vai para o inferno, não é o diabo que vai mandar ele para o inferno, é Deus quem manda. Quem manda o homem para o inferno não é o diabo, é Deus, certo? A Bíblia fala isso. Então a gente precisa, certo, entender isso. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos libertos e livres. Somos libertos do pecado e livres da ira de Deus. E o quão maravilhoso isso é, né? Quão tremendo isso é. Então Moisés está diante de Deus aprendendo esses ensinamentos. E nós precisamos saber isso no nosso coração. A dívida foi paga. E quem pagou essa dívida foi Cristo na cruz do Calvário, como foi cantado aqui na música. O que a gente aprende?
Devemos perceber toda a maldade e pecaminosidade e assim vivermos a vida com responsabilidade diante da necessidade que temos de Deus. Cristo é o Salvador. Ele pagou a nossa dívida. Ou seja, o salmista mostra a eternidade de Deus. Depois o salmista mostra quão frágil nós somos. Depois o salmista mostra a dívida que nós temos diante de Deus, né? Que tudo isso é em Cristo Jesus. Cristo é a eternidade de Deus. Cristo é a nossa força, porque nós somos frágeis. Cristo é o perdão do nosso pecado, porque nós temos uma dívida diante de Deus. E Moisés está aprendendo isso aqui. Certo? Aí ele começa a pedir outra coisa aqui para Deus. Ele começa a ver. Ele passa a pedir agora um coração sábio. Versículo 12 a 17, ele diz aqui, ó: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Então o salmista aqui está pedindo agora um coração sábio. Ele aprende, ele descobre com profundeza o quão Deus é, né? Ele descobre com grande revelação o quão Deus é. Ele vem e contempla quem Ele é. Ele vem e contempla a necessidade que ele tem de Deus em relação ao perdão do pecado. E agora ele passa a pedir para Deus: me dá um coração sábio. Que foi o que o pastor Márcio pregou domingo passado, foi em Provérbios. E ele falou de sabedoria, né? Então a gente entende, aí ele usou o texto de Tiago. A gente entende que nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ter um coração sábio. A sabedoria aqui, assim como o pastor Márcio falou, não é a sabedoria, não é a inteligência, né? É a sabedoria para lidar com as situações da vida, do dia a dia. É você ser sábio para lidar com situações difíceis, adversas, situações que parece que não tem solução, mas por você ter um coração sábio, você consegue dar. Não foi fácil para Moisés direcionar aquele povo. Pelo contrário, foi muito difícil para Moisés. A gente acha que foi fácil, mas não é. Então a gente aprende aqui que a sabedoria nos direciona para termos uma verdadeira compreensão da vida, para percebermos como são poucos os dias que realmente temos e tomar atitude na vida segundo Deus. Isso porque a vida é imprevisível. Essa sabedoria não envolve inteligência, nem a capacidade de raciocinar com facilidade, nem cultura, nem o acúmulo de informações durante a vida, como Tiago diz. A sabedoria é uma sabedoria totalmente dependente de Deus. O cara é inteligente, né? O cara tem PhD, como o pastor Márcio falou domingo passado. O cara é formado em psicologia, é formado em matemática, enfim, é formado em uma opção de coisa. Ele não é sábio. Não quer dizer que ele é sábio, certo? Ele é inteligente. Ele consegue ler um texto e rapidinho raciocinar aquele texto, mas ele não é sábio. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E nós podemos e temos condições de usufruir dessa sabedoria. Por quê? Porque se nós somos convertidos pelo Evangelho, nós somos convertidos pelo Espírito Santo de Deus, a sabedoria já habita em nós. Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos usufruir dessa sabedoria. Então o salmista agora está nos ensinando, né, que essa sabedoria o levará a algo muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Ele ia conseguir direcionar o povo. Vocês lembram o que foi que Salomão pediu para Deus lá na passagem, né, num sonho, quando Deus veio para ele: o que tu quer, o que tu me pede? O que foi que Salomão pediu? Sabedoria para direcionar o povo, sabedoria para governar o povo, certo? O que foi que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez depois que Salomão pediu, Deus disse: não, rapaz, depois eu vou te provar. Não, senhor. Quando Salomão pediu, não demorou muito, lá vem, né, duas mulheres que perdeu
uma criança, 2 mulheres que tinham 2 crianças, cada uma criança, aí uma criança morreu. Aí eu, não, então nem eu nem ela. Se é para ficar com a criança, pode partir no meio. Ela fica para um lado, eu fico para outro. Foi o que Salomão fez? Dê a criança a essa mulher, porque essa é a verdadeira mãe, certo? Então, é justamente essa sabedoria que Deus quer nos dar. Quer nos dar, na verdade, não, que Ele quer que flua do nosso coração. Porque nós já temos a sabedoria, porque o Espírito Santo habita em nosso coração. Então, vamos aprender com isso, certo? Aí ele descobre tudo, o que tinha descoberto, ele só queria o quê? Deus. Ele diz assim, ó, volta-te, Senhor. Ele descobriu que o maior bem da sua vida era Deus. E nós vivemos em um mundo materialista e imediatista. As pessoas são mecânicas e insensíveis em relacionamentos verdadeiros e distantes de Deus. Certo? Mas Moisés ele entendeu isso. Que o maior bem que ele tinha era Deus. E às vezes a gente está tão preso ao materialismo, às vezes a gente está tão preso a ganhar, a conseguir, que a gente não usufrui da sabedoria que Deus já nos deu. Porque a nossa mente está tão ligada às questões humanas e naturais, que a gente não está ligado à eternidade de Deus. Você lembra do primeiro ponto, a eternidade de Deus? Ou seja, nós estamos ligados naquilo que é temporal, aquilo que passa. Esquecemos de nos ligar na eternidade de Deus. Então, por esquecermos de nos ligar à eternidade de Deus, não nos relacionamos com Deus. Por não nos relacionarmos com Deus, nós não conseguimos usufruir da sua sabedoria, ainda que sejamos convertidos. E a gente não consegue contemplar quem nós somos. A gente esquece que nós somos homens frágeis e que esquece que nós somos homens que vamos pecar. E assim vamos vivendo a vida empurrando com a barriga, certo? E achando que jogando responsabilidade, toda a responsabilidade é de Deus. Não, é só Deus que sabe, só Deus que sabe, só Deus que sabe. Isso aí é um discurso humano, certo? Que o homem faz para justamente jogar a responsabilidade dele para Deus. O cara erra, não, Deus é que sabe. O cara deixa de seguir ao Senhor, não, Deus é que sabe. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a nossa responsabilidade, tem a ver com o coração sábio que nós temos, mas que a gente não consegue usufruir. O salmista, agora, depois de ter contemplado a Deus como eterno, a sua necessidade como um homem frágil, a sua pecaminosidade, ele deseja manifestar as obras grandiosas de Deus para testemunho no meio da comunidade. Cadê as obras grandiosas de Deus no meio da comunidade? Qual é a maior obra grandiosa que a gente pode testemunhar? Quem me acertar vai ganhar um Big Big. Eu gosto de dar Big Big quando o cara acerta. Eu só não dou, mas eu digo que vou dar. Qual é a maior obra que a gente pode testemunhar na comunidade? Quem quer arriscar? É a salvação. Não é o milagre, não é o prodígio, não é a cura, é a salvação. Essa é a maior obra que nós podemos e temos condições de testemunhar por causa do Espírito Santo de Deus no meio da comunidade. A salvação do perdido. Curar enfermos, sinais, prodígios, é consequência. O que ele diz lá no Evangelho de Mateus, na grande comissão? Estes sinais acompanharão o quê? Os que creem. Ou seja, ele diz assim, ó, ide pregai o Evangelho. Ou seja, quando nós saímos para pregar o Evangelho, os sinais vão acompanhar. Ou seja, os sinais são consequência dessa grandiosidade da obra da salvação. Estes sinais acompanharão os que creem. Então a gente precisa guardar em nosso coração e testemunhar para as pessoas da salvação em Cristo Jesus. Ele deseja que a revelação da interferência de Deus na história não seja ofuscada, que as obras da ação da graça de Deus sejam manifestas. E também que as obras feitas por Deus, por intermédio dos homens, sejam também manifestas. E sejam firmadas através do tempo como testemunho da sua graça. Ou seja, Moisés, há mais de 2000 anos atrás, estava falando, estava aprendendo dessa graça de Deus. Estava aprendendo quem ele é como um homem frágil e estava aprendendo quem ele era como um homem pecador.
Hoje nós estamos aqui, estamos pregando dessa mesma graça, dessa mesma eternidade, desse mesmo homem frágil, desse mesmo homem pecador. Significa que as obras de Deus, elas vêm sempre, geração em geração. E as nossas obras, elas também podem acontecer do mesmo jeito. Devemos descobrir que o coração, com a profundidade do nosso ser, quem é Deus, para termos a revelação de quem nós somos e assim termos a atitude mudada e agirmos com responsabilidade, andando com um coração sábio e alegre, manifestando as obras da graça de Deus como testemunho nas nossas vidas. E é isso que Moisés quer nos ensinar, para a gente encerrar. Eu encerro com um homem chamado Hudson Taylor. Eu já até falei isso para vocês e eu vou repetir. Hudson Taylor, um missionário da Inglaterra, foi para o interior da China. Ele pregou o evangelho lá na China e depois de muitos anos o comunismo escolheu um determinado homem muito inteligente para estudar os ensinamentos de Hudson Taylor. E esse homem foi estudar os ensinamentos de Hudson Taylor. Quando ele começou a estudar os ensinamentos de Hudson Taylor, ele disse assim, esse homem sabia do que ele estava falando, vocês é que não sabem o que vocês estão fazendo. Aquele estudante que foi pesquisar os ensinamentos de Hudson Taylor se converteu ao Evangelho. Ou seja, muitos anos atrás, o Hudson Taylor tinha morrido, mas as obras da graça de Deus se manifestaram através ainda da vida daquele homem, e as obras que foram realizadas através das suas mãos também se manifestaram. Então a gente precisa entender isso. E para a gente falar sobre a oração, também sobre o Hudson Taylor, ele diz assim, 7 anos antes de Hudson Taylor ter sido gerado no ventre da sua mãe, o pai e a mãe dele já orava por ele. Olha o poder da oração. Hudson Taylor ainda nem tinha sido gerado no ventre da sua mãe, e o seu pai e a sua mãe já oravam por ele. E ele foi um homem usado por Deus de forma tremenda e extraordinária, certo? E assim, até hoje, o testemunho de Hudson Taylor, as obras que ele realizou, são pregadas em todo o mundo. Amém, queridos? Que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos fechar os nossos olhos e orar diante de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos engrandecer e exaltar o Teu nome. Nós agradecemos por esse momento, agradecemos pela Tua palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. O salmista aqui está nos ensinando que somos frágeis. O salmista aqui está nos ensinando a Tua eternidade. O salmista está aqui nos ensinando que somos perdoados pelo Senhor. Tínhamos uma dívida, mas fomos perdoados pelo Senhor. O Senhor pagou a nossa dívida. O salmista está aqui, está nos ensinando das Tuas obras e as obras que podem ser realizadas através da nossa vida para glorificar o Teu nome, Santo Deus. Que a gente venha tomar posse dessa maravilhosa bênção, Deus, de usufruir da Tua eternidade, de sermos transformados diariamente por Senhor, de termos um coração sábio e assim, Pai, sermos canais de bênção na vida do ser humano, na vida daqueles que precisam de salvação. Leva-nos em paz em nossas casas, nos dê uma ótima noite de sono e que a gente continue a exaltar o Teu nome, continue a glorificar o Senhor. Traz revelação na Tua palavra ao estarmos lendo, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja no nosso coração e no nosso meio, que a igreja diga amém. Deus abençoe.